Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Moçambique Web Show, eu sou o Daniel Duarte. Eu li nos jornais aqui em Moçambique que duas empresas japonesas, que logicamente eu não vou saber pronunciar o nome, estão vindo aqui para Moçambique para construir uma fábrica de produção de fertilizante utilizando o gás natural produzido aqui no país. E aí eu fico pensando, como vai ser o controle de entrada e saída dos japoneses? Vai precisar apenas de um passaporte, né? Entra, manda o passaporte para o Japão e vem outro. E com o passar do tempo, vai começar a aparecer uns japonesinhos, uns negrinhos de óleo puxado, comendo com um pauzinho. Falar em pauzinho, deixa pra lá. A minha convidada é atriz, poetisa, diretora artística e cofundadora do Mutumbela Gogo, o primeiro grupo de teatro profissional aqui de Moçambique, Lucrécia Paco. Lucrécia, obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço o convite e poder estar aqui neste momento. Obrigado. Você nasceu antes da independência e falava ronga. Como é que foi para você numa escola da época colonial que tinha um pouco de... não permitia tantas expressões culturais? Apanhei muita palmatória. Palmatória? Palmatória. Nossa. Palmatória Aquela mesmo. da mão, Aquela assim, com na os palma, com furos furo. na palma. Porque eu falava em ronga com a minha avó, falava muito pouco português. Na altura os meus pais trabalhavam, eu sendo a filha mais nova, passava mais tempo com a minha avó e a minha avó não falava português. Entretanto, foi um choque muito grande quando eu chego na escola. Primeiro levei palmatória por falar a língua, não só, mas também porque eu tinha um nome, que era o qual a minha avó me chamava. A minha avó sempre me tratava Zazana Missava. Zazana Missava quer dizer tia, né? Tia Missava, pois. A minha professora era uma irmã, uma freira. Né? Então está a ver também esta contradição. Sim, a freira tudo... que bate, quer dizer, era muito distinto. Mas você foi aprender a falar português já na escola? Não, você já falava antes de ir para a escola, só que não falava tanto, mas você sabia falar em português. Não falava quase nada, é como eu digo, falava muito pouco, porque estava mais tempo com a minha avó que não falava nada. Então, o meu pai é que falava conosco. 5 filhos, aliás, 10. 10 filhos. Então, está a ver como é que é estar ali com... Todos falando com só. todos, então. Outros já estavam em fases mais avançadas na escolaridade. Então, mas com o meu pai sempre tentou e lia as histórias, mas não chegou a ser o suficiente, eu quero dizer. Não foi tão forte. Não era a língua de uso. Para mim. Continuava com... Para mim era o ronga era a língua. Que era com a minha avó que eu ficava. Falava mais com ela. E depois de 75, com a independência, a expressão cultural aflorou mais forte, você aproveitou e pegou carona nela, você aproveitou e já começou a se expressar culturalmente, partir para o lado artístico. Como é que foi nessa época para você, assim, como parte cultural? Foi uma grande época, foi uma época de grande exaltação, quer dizer, para mim foi uma grande libertação, porque eu apanho nos últimos anos, não é, 75, eu já estava na primeira, tinha feito a pré, estava na primeira, entretanto ia passar para a segunda classe, e quando isso acontece, quando na própria escola, a própria escola começa a ser o espaço das nossas danças, dos nossos cantos, para mim foi uma grande libertação, porque ainda que eu apanhasse, porque assim, eu devo dizer que as nossas danças, os nossos cantos eram manifestações que estavam sempre à minha volta. Eu cresci numa zona suburbana, ali no bairro do aeroporto. Numa casa estava o batuque do curandeiro, eram práticas proibidas no tempo colonial, mas nem por isso as pessoas deixavam era proibido, de mas não deixava, nunca acabou, né? Por isso continua ainda. Exatamente. Até hoje. Então eu gostava de ir lá espreitar o curandeiro, gostava de espreitar o mazione, saber o que estava acontecendo. E aprendia aquelas danças. E aí, a partir daí, já começou a aflorar, apareceu o lado artístico. E então você chegou a fundar o primeiro grupo de teatro profissional de Moçambique.
Mutumbela Gogo. O que quer dizer? Deve ser até chato, que todo mundo deve perguntar para você, mas o que quer dizer Mutumbela Gogo? Bom, não é chato porque assim nós estamos também a dar a mostrar, conhecer na verdade, né? uma palavra, né, que faz parte do nosso léxico, né, das nossas línguas moçambicanas. Mutumbela Gogo em Ronga quer dizer máscara. 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 Mutumbela é aquele que esconde. O Gogo é uma onomatopeia, mas Mutumbela é aquele que esconde. Isso vem do tumbela, não é? Mu é o prefixo do Mutumbela. E logo no começo, não sei se é tão no começo assim, mas depois que você já estava com um grupo, você fez o espetáculo Vestir a Terra, que eu acho que foi muito importante para esse período que estava acontecendo o pós-independência. O que era o espetáculo em si? Bom, Vestir a Terra, na verdade, surge foi já depois da assinatura dos Acordos do Paz, quando se dão as primeiras eleições, era necessário fazer um trabalho de sensibilização, ir às zonas onde se encontravam os refugiados, porque Mutumbela Gogo está no Teatro Avenida, é também um grupo que faz um trabalho comunitário, é um social. Trabalho de sensibilização. Então, Vestir a Terra era uma peça que tinha como principal objetivo divulgar e expandir a mensagem de paz, a mensagem da necessidade de retornar ao país e voltar e contribuir neste processo. Você até chegou a ir para a África do Sul, né, com essa peça. É verdade. Para mostrar para os refugiados que já tinha acabado, que era o momento de voltar a retornar à pátria, que agora realmente era uma pátria independente, pátria livre e trazer de novo esse pessoal. Mas foi com Mulher Asfalto a sua maior projeção. O que você acha disso? Foi realmente? Como é que você viajou mais? Você teve mais reconhecimento com ele? É uma peça um pouco mais recente, né? Em relação a uma peça bem diferente também. Sim. E que tem um jeito de se apresentar um pouco diferente, que é um monólogo, só você no palco, tem uns instrumentos ali também. Até na Argentina foi citado que criou um novo estilo. Como é que é para você o Mulher Asfalto em si? É o que diz, não é? Foi a peça com que mais viajei e foi a peça que, em termos de reconhecimento, disse, né? Eles designaram como um novo estilo. Isso é sempre muito bom quando tu inovas na tua arte. Hoje em dia é muito fácil a gente imitar, mas quando a gente traz algo de novo, que também se calhar não será novo, mas quando eu digo assim, Mulher Asfalto foi possível porque eu também pertenço a este espaço e é neste espaço que eu vou buscar elementos para fazer, para inovar, não é? Então é sempre bom quando se tem esse reconhecimento. Vamos fazer assim, vamos assistir um trechinho para quem não conhece, ver pelo menos um pedacinho do Mulher Asfalto. O gemido que vem da minha garganta é também o teu. Tu sorves a minha saliva e os lençóis branquinhos do dia. Minha filha, o fim do túnel se aproxima. O homem vai gritar seu grito. O Mulher Asfalto, você assistiu uma cena em Madagascar. Foi daí que você criou. Como que foi isso? Foi realmente dessa cena que te trouxe a atenção para esse lado? Na verdade, a criação, e é bom ficar claro, eu fiz a versão, não é, da peça, a tradução e tudo mais, mas o original é do Alain Kamal Marcial, ele é de Mayotte, ele é um autor de Mayotte, e estávamos os dois a fazer participando numa oficina de teatro, Teatro do Oceano Índico. E essa oficina tinha como título Les Improbables Vérités du Monde. Então, uma das atividades que nós tínhamos era propor alguma coisa que nos tivesse chamado a atenção. E ele, como autor, eu como atriz, ele tinha que escrever. Então, quando se dá esta situação de uma prostituta a ser espancada na rua por um policial... Você viu essa cena? Exatamente. Então, nós estávamos a procurar... alguma coisa ver coisas que chamasse atenção para trazer. Atenção. Nossa, e como chamaria a atenção? atenção? E ele primeiro fez um poema só Você uma estava página. passando, viu, depois foi embora e ele... Não. Foi perturbante. Sim, porque, com certeza. Entre outra coisa, não se percebeu o que a mulher estava ali a dizer. Porque ela apanhava e levantava-se. Não entendíamos a língua que ela estava a falar. A vida continuava. Ninguém reagia àquela situação.
tu ali como estrangeiro também o que é que vais fazer? Sendo um policial Não a tinha... espancar uma prostituta, Ficava o que é que um tu pouco vais fazer? sem reação, no outro país ainda, né? Outra língua completamente diferente da sua. Exatamente, eles não estavam nem a falar francês, mas era... A mulher precisava de viver e dizer que estava viva e que aquele corpo, aquela pessoa tem direito à vida. E isso é que lhe mantinha a vida, a fala. E a partir daí ele escreveu o poema Exatamente. e você Interpretei. pegou esse momento e deve ter sido muito inspiração para você também. Foi. Aquilo assim, depois você fica lembrando daquilo, deve ter sido muito forte. Quando você sobe no palco, você tem algum momento que você lembra um pouco daquela cena? Sim, sobretudo porque assim, quando a gente está no maior desespero, maior sofrimento, a tendência é sempre chorar. E justamente eu vi que aquela mulher estava apanhada, mas ela tinha uma força interior. Então, muitas vezes eu lembro-me, porque o texto é violento, não é? Ele próprio. Então, para não entrar, não é? Eu tenho que buscar esta força dessa mulher, esta fala que faz viver. Então foi importante nesse sentido também. Um outro lado social que você tem, pessoalmente eu sei, que é, você já atuou, assim como um cantor americano que eu gosto, que é o Johnny Cash, ele já atuou várias vezes nas penitenciárias. Você atuou na penitenciária aqui na cadeia civil de Maputo para mais de 2.500 reclusos. Como é que foi essa experiência? Deve ter sido... Você sempre tem peças que têm umas experiências emocionais grandes, né? Mulher Asfalto, essa atuação na penitenciária com 2.500 detentos, 2.500 reclusos ali, como é que foi? Naquele dia eu percebi a razão de ser da arte. Eu percebi que, afinal de contas, eu não podia parar mais, que eu tinha que continuar. Essa era a sua... Essa foi, quer dizer, se por algum motivo, algum momento eu pensei parar, desistir, naquele dia eu disse não, eu tenho que fazer, eu tenho que continuar, eu estou a fazer exatamente aquilo que é suposto eu estar a fazer. Foi bem marcante mesmo, vida. né? Foi bem marcante, porque... Foi marcante pela primeira vez, é assim, ir à penitenciária. Sim, o que é que sugere? Os reclusos são agressivos, gente má. Sim. Não é o recluso, nós só estamos a ver um bandido. Já é imposto que está ali porque fez algo de errado e muito ruim. Então você já entra com aquele ambiente, né? Já tem aquele clima, aquela pré-julgação antes. Exatamente. Essa foi uma das primeiras preocupações, sobretudo trazendo este tema que também, este texto que é muito duro. Este tema é contundente para um homem. E eu ali... Eu tinha que estar preparada, eu tinha que estar bem pronta. Bem preparada, né? Porque era 2.500, assim, né? E teatro. Texto, ainda, pronto, que é com difícil dança, de segurar. movimento. Então, eu tinha que estar bem preparada e, felizmente, preparei-me para tal. E correu tudo bem. Que bom. E tive uma lição. Eu ali encontrei pessoas, cada pessoa com a sua história. Encontrei pessoas que aprenderam da peça. Encontrei pessoas que naquele exato momento, se por algum motivo, quer dizer, a peça serviu também como catarse, porque depois tivemos um debate e os reclusos ali abriam-se, falavam e haviam também, quer dizer, é bom sair do espaço formal e ir encontrar outras realidades. Até falar em outras realidades, você também atuou na primeira novela de produção moçambicana, foi 90s. Como é que foi para você sair desse estilo, dessas peças bem carregadas emocionalmente, para ir para uma novela que já é uma atuação completamente diferente, câmeras, posicionamento, para, volta, não tem um público ali, ação, direção. Como é que foi para você? Foi interessante, uma experiência boa? Foi, porque eu sou atriz e... atriz não é de teatro, de TV, é atriz, né? Sim, e para mim foi uma boa experiência. Foi uma boa experiência, foi não só como atriz,
E percebi que também tinha ainda muita coisa que aprender desta uma nova vida arte. de cinema. É uma nova arte, é uma linguagem totalmente diferente. E como estou sempre disposta a enfrentar novos desafios, valeu a pena. Pretende continuar, ter alguma outra experiência, às vezes ir para outros países, ensinar? No Brasil teve alguns portugueses que atuaram em novelas brasileiras, eu acho que estava na hora já de ter algum moçambicano lá. Oh, se me fizerem um convite, por que fica não? Aí. Fica aí a dica para alguém estiver assistindo, né? Já fica aí a dica. Lucrécia, muito obrigado por esse bate-papo, um prazer estar aqui com você e espero que continue fazendo esse bom trabalho e levando o nome de Moçambique no mundo afora. Muito obrigado. Quer assistir mais a Lucrécia nos palcos? Clique aqui para ver o espetáculo Mulher Asfalto ou aqui para ver a chamada de 19, que foi a primeira novela de produção moçambicana, onde a Lucrécia também atuou. E para assistir outras entrevistas, clique aqui embaixo e curta a nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Muito obrigado por assistir o programa, obrigado também por compartilhar nossos vídeos. Nos vemos no próximo Web Show. Até lá!